Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks aqui no Brasil. Eu represento toda a nossa comunidade da Associação Respira Vida Brasil, com os professores, os facilitadores, que estão aí com a gente na formação, né, dos programas também de Mindfulness e Compaixão. Os professores, né, com Mindfulness e Compaixão para a Saúde, para o estresse. E estamos aqui todas as terças, das 7h30 até umas 8. Falo 8h10 no máximo. Então é isso. Bom dia, Lisa querida. Ana, muito obrigada por vocês estarem aqui ao vivo. E aí nós deixamos também gravado, né, os vídeos para quem gostaria, né, de estar aí também, né, às vezes não dá tempo, né, de estar aqui. Então é isso. Bom dia, Sandrinha, Limar, bom dia. Então, eu falei para vocês na semana passada que os temas são diversos, né? Mas é sobre mindfulness e compaixão, né? De como nós podemos praticar aquilo que nós estamos dizendo, né? E aí, não é uma coisa seguida, né? Mas quando nós estamos falando de atitudes, né? As qualidades atitudinais e mindfulness, então esses não é que seja seguido, né? São 12 atitudes, mas eu vou falando de cada uma delas semanalmente, né? E vamos aqui treinando essas atitudes e que essas atitudes sejam levadas também durante a semana para que vocês possam se perceber. Lembrando que mindfulness é um estado de estar presente, né? Então, estado de consciência. Então, ele pode, não é que pode, ela é formal e informal dentro das nossas práticas, porque formalmente nós treinamos a mente como uma academia, que fazemos durante uns 15 minutos de musculatura, né? Agora, depois mais para o final do dia, mais um pouquinho, uns 15 minutinhos, de aumentando a musculatura mental, de se perceber, né? Daí, levamos isso para a nossa vida diária, né? Para as nossas atividades, né? Senão, não é mindfulness. Porque a meditação formal por si só, ela não é muito pequeno, né? Quando a gente fala de estado de consciência. Então, é só um treino, o formal, para que nós possamos levar isso para a nossa vida diária, né? E aí sim há uma transformação, né? Que nós podemos perceber em nós mesmas em termos mais leves, sutis, e também pode ser que as pessoas também percebam a nossa mudança, né, que é muito bom, no sentido de ter mais benfeitoria, vamos dizer assim, para nós e para os outros, né? Então, nós estamos falando das 12 atitudes, são qualidades atitudinais, para prestar atenção, porque mindfulness é isso, né? Prestar atenção sem julgamento, né? Então, essa questão de o que é prestar atenção sem julgamento, né? Então, não se trata de, eu não posso julgar, né? Não, em mindfulness, tudo você pode no sentido do que é o que é, né? Então, é isso, quer dizer, o que é prestar atenção, estar nesse momento presente sem julgamentos, né? Então, em primeiro lugar, assim, o julgamento é uma coisa assim, vamos dizer, até é da natureza humana, né? Haver julgamentos, né? Mas nós estamos dizendo aqui que não é que pode ou não pode julgar. A questão é de como estamos fazendo isso, né?
Então, ao invés de, por exemplo, quando falo de julgamento, o auto-julgamento também existe muito, né? Quem nunca? Autocrítica, né? Principalmente auto-julgamento que a gente faz de nós mesmos. Então, quando estamos, por exemplo, meditando, aí vem julgamento para mim mesma. Nossa, eu não estou meditando direito, eu acho que eu não vou conseguir. Então, isso já é uma forma de auto-julgamento, né? E daí, o que fazemos com isso? Reconhecemos que estamos com uma mente julgadora, né? Então, nós não somos a nossa mente, né? Por isso podemos mudar, né? Então, daí, percebo que eu estou me julgando, me criticando. Sim, olha só a minha mente julgadora, né? Novamente, né? Acolher essa mente julgadora, mas no sentido de familiarizar-se com ela. Então, o que nós estamos falando realmente em relação a não julgar é no sentido de discernimento, né? Então, ter o discernimento de como algo, uma situação ou as pessoas estão ali, né? Mas para isso eu preciso notar como eu estou internamente para que eu possa entender a minha relação com aquilo que está acontecendo externamente, né? Então, o Mindfulness é isso, é sempre o interno e externo. Compreender o que está acontecendo internamente para poder ter um benefício das situações que estão sendo colocadas externamente. Então, por exemplo, nós temos internamente talvez um hábito mental desse julgamento de eu não gosto disso, eu gosto disso, eu não gostei disso aqui, deveria ser assim, quero isso, não quero aquilo, né? É isso, mas não é isso, aquilo que eu queria, que eu não... Então, estou sempre nessa superfície da ponta do iceberg com as nossas crenças, né? E que muitas vezes nem enxergamos as coisas como elas realmente são, né? Porque, né, é muito complexo tudo isso. Mas a verdade é que nós criamos um hábito do julgamento sem ter esse discernimento do que realmente está acontecendo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, né, a gente está passando por agora já passou o período da construção, né, da casa e tudo, e daí a pessoa que vinha, né, e diz assim, eu não posso vir porque morreu alguém da minha família, né. Depois, da próxima vez, depois de umas 2, 3 semanas, aconteceu de novo, né? Olha, agora morreu e tal. Eu não vou, não é porque eu tô doente. Sim, isso realmente é um problema de confiança. Como é que a gente vai confiar? Então, naturalmente, já vem o julgamento. Será que morreu mesmo? Será que está doente? Que, né, às vezes é mentiroso, né? Então a gente vai julgando e ainda mais internamente nós estamos estressadas, com muita pressa, contando com tudo isso. Então é importante da gente também perceber como que eu estou, né, com estressada, né, com tudo isso. Então, estou aqui me percebendo, mas sem julgar, né? Estou me percebendo que eu estou em sofrimento ali. E daí eu não admito que o outro também, sei lá, aconteça alguma coisa na família, ou que com ele mesmo, ou que ele também, por alguma defesa, algum sofrimento, ele tem que contar alguma coisa assim que faz a gente acreditar. E aí, o que acontece? Aconteceu comigo, né, em junho, de perder 2 pessoas ao mesmo tempo na família, muito próximas, né? E em 2 semanas, né?
E daí, eu falei, meu Deus, né? Se eu tivesse que contar isso para alguém, não iam acreditar, né, que isso tenha acontecido. E em seguida aconteceu uma doença também, é, né, não comigo, mas com alguém muito próximo aqui da família. Então eu fiquei pensando assim, nossa, né, imagine, né, como é que isso... Então é muito complexo tudo isso, né. Então o julgamento, ele vem muito, é muito tênue, né, o que é discernimento, né, é ir um pouquinho mais profundo dentro de você, de como você está, né? E não ficar julgando por que eu estou julgando, por que eu não consigo, por que eu estou assim, né? Então, quando se trata de mindfulness, é muito importante ver o porquê, né? Esse porquê de não julgamento, sabe? Então, é interessante que para aprofundar, ter um discernimento de diminuir julgamentos, né? Estou falando de julgamento como um hábito mental, né? Que nos deixa assim presos, sabe, com esse hábito de julgar. Porque vai se criando um hábito e vai no automático, a gente nem percebe mais as coisas como são. É sempre no julgamento, né? Então é assim, ter um discernimento significa, peraí, como é que eu estou com tudo isso? E depois para fora, como que está essa situação realmente, né? Deixa eu investigar melhor, deixa eu ver como é que, sabe, como é que realmente as coisas estão acontecendo aí fora, na situação. Já não de chegar e já dizer, não quero isso, não gosto disso e tal, mas o que é realmente isso, né? Pode ser confundido, sim, com algo como, ser flexível demais, acreditar em tudo, né? Não se trata disso. Mas é assim, como que eu posso trazer mais alívio para mim, né? De realmente olhar as coisas como são, não ali naquela pontinha do iceberg, esse olhar mais profundo, né? Então, quando se fala de mindfulness, o Jon Kabat-Zinn, né, que trouxe isso, essas atitudes, essas qualidades atitudinais, que está muito bem descrito nesse livro aqui, Viver uma Catástrofe Total, né? O Jon Kabat-Zinn, ele coloca, aqui nesse livro tem 7 qualidades atitudinais, não 12, né? Mas no Respira a Vida Brainworks vocês vão ver dessas 12, né? E então um deles que é realmente primordial é notar o quanto os meus pensamentos são julgadores comigo mesmo e com os outros ou com a situação em si. Então é normal que haja julgamentos, né? Isso do ser humano, mas não como aquilo vai criando um hábito. E o que vai acontecer? O mal-estar, né? Porque o julgamento vem muito do desagradável, daquilo que a gente... nós somos contrariadas, a mente contrariada, né? Insatisfação. Então vai criando muitos julgamentos se isso tornar um padrão mental, né? Muito sofrimento para nós, né? Porque muitas vezes nem é verdade e a gente já está colocando tantos pensamentos e reatividades em cima disso, né? E aí o nosso corpo vai se enchendo de cortisol, de adrenalina, vai tensionando e nós vamos criando muito mais, por exemplo, dor, né? Dor crônica, dor mental, dor emocional, né? E se nós não tivermos esse discernimento, né? Não sermos tão radicais, vamos dizer assim, 880, preto no branco, assim, que a gente acaba fazendo, né? Então,
ver as coisas como são para que isso não seja tão tóxico para nós, né? Então, ter um discernimento, eu não sei, eu não fui investigar se realmente morreu mesmo a pessoa que me falou, se ele ficou realmente doente. Não, mas eu vou realmente, assim, tentar, né? Vamos conversar sobre aquilo que me interessa ali. Então, eu estou aqui na empatia, para, poxa, se a pessoa está passando por isso, né? Poxa, né? Eu tenho que respeitar isso. Mas daí, quando vem depois o outro, Nossa Senhora, né? Fala assim, nossa, aí tá demais, né? Vamos conversar. Vem aqui, né? O que é que realmente está acontecendo, né? Qual é o sofrimento ali, né? E a pessoa realmente falou confidencialmente, assim, o que realmente estava acontecendo, né? Que era mesmo lá dentro do seu trabalho, a pressão, o estresse, tudo, fez com que ele tivesse mesmo uma pessoa que infartou uma vez, né? E daí, eu também não sabia disso, mas e daí como é que isso foi se desdobrando, né? Por conta do estresse e tudo mais. E daí a gente ajuda também, né? Na questão do estresse e tudo mais e tal. E hoje, nossa, sensacional esse profissional, assim, maravilhoso, né? Que realmente ele vem além daquilo que ele pode fazer, né? Então, talvez eu tenha uma gratidão por isso, né? E eu também sei que ele também é bastante grato pela compreensão. Mas eu sei que nem tudo é assim, né? Eu tinha muitos, como enfermeira, equipe de trabalho, tudo, ele falava assim, Luísa, eu posso mentir para todo mundo, para você eu não consigo. Então, eu acho que é essa questão de ter a bondade com a gente, primeiro, né? Então, esse julgamento, primeiro para nós, né? De não ser tão autocrítico, de, sabe, de não julgar a vocês mesmos. Então, a hora que vierem alguns pensamentos julgadores assim para nós mesmos, olha aqui, estou reconhecendo. Já vi isso algumas vezes, né? Eu estou reconhecendo, tá aqui, meus pensamentos julgadores. Então, à medida que nós vamos ter mais consciência amorosa para nós mesmos, nos nossos próprios pensamentos julgadores, para mim mesma, a hora que eu tenho essa consciência, já diminui, né? Então, diminui o quê? O julgamento, né? Então, quando eu reconheço o julgamento, que ele está aqui, eu não preciso mandar ele embora. Eu simplesmente reconheço, compreendo que ele está aqui, né? Acolho. A hora que eu reconheço, já diminui e a gente se liberta, né? Então, tudo é consciência, né? Então, vamos fazer a nossa prática de mindfulness, né? De atenção consciente, com uma atitude de não julgamento, nesse sentido de discernimento, de clareza mental. A clareza mental vem a sabedoria, né? Os insights de, como é que eu posso aqui cuidar de mim, né? Com esses pensamentos julgadores. Então, é isso que volta para quem? Para a respiração, volta para o corpo, né? Porque o corpo enrijece, né? Volta, né? Veja, a respiração prende com julgamentos, volta, expande um pouco, um pouquinho mais de clareza, de sabedoria, né? Mental. Então, vamos aos pouquinhos, notando como estão os nossos hábitos mentais de julgamentos para mim mesma. E depois julgamento com relação a outros, né? Com a situação. Mas primeiro para nós aqui. Hora que vier algum tipo de pensamento, de auto-julgamento, vamos colocando aqui, reconhecendo com autobondade. Então, aos poucos,
Vamos fazer por uns 10, 12 minutinhos de notar como você está nessa postura. Não precisamos forçar nada mentalmente, emocionalmente. Não temos que forçar nada fisicamente, mas deixá-lo o mais confortável possível. Sem julgar a própria postura. Não tem certo nem errado. Notar simplesmente aquilo que está, como está a postura física. Aos pouquinhos ir ajustando a postura para que esteja um pouco mais confortável e a possibilidade de poder soltar. Soltar a musculatura, soltar as ideias, os planejamentos, somente notar, observar o que está acontecendo agora com o peso do corpo, deixando que possa ir se entregando mais e mais à superfície. Ao invés de perguntar para você mesmo por que isso está acontecendo, mas mudar para o que está acontecendo e como ela está acontecendo. Diminui o julgamento para você mesmo. Se notar alguma tensão, como está essa tensão? Onde ela está? Aos poucos, notando como está a sua respiração agora. Somente notar a respiração, que é diferente de pensar na respiração. Notando que está inspirando e expirando do jeito como ela está, sem julgar. E vamos iniciando a prática. Então, com a intenção de notar o próprio julgamento, estar consciente e deixando que a bondade esteja aí abraçando o próprio julgamento, a crítica. Vamos aqui notando uma respiração um pouco mais profunda e prolongada. Naturalmente, sem forçar, sem precisar que julguemos se está certo ou errado, mas simplesmente notando a respiração, acompanhando e seguindo a respiração,
À medida que o corpo vai se soltando, a respiração vai expandindo um pouquinho mais. Somente notando a respiração como ela é, notando as sensações no corpo. A sensação de musculatura, veja como está a sensação no seu rosto. Quando estamos com a mente mais julgadora, a musculatura do rosto tende a contrair. Somente reconhecendo as sensações no rosto, a expressão. E o que acontece? A tendência, talvez estar mais consciente, naturalmente, vamos soltando a musculatura sem forçar. Talvez possa notar a musculatura dos olhos. Quando temos pensamentos julgadores para mim mesma e para qualquer outra situação, o olhar endurece um pouquinho mais. Estão trazendo bondade para você agora. Como é o pensamento de bondade, de amorosidade para você nesse momento? Ser mais gentil com você agora. Talvez possa notar sutilmente relaxar a musculatura dos olhos. Esse olhar de bondade para você nesse momento. E como está o restante do rosto, o restante do corpo e a respiração. Talvez uma sensação de bondade, diminuindo a qualidade atitudinal, de julgamento. Somente reconhecer e voltar para a musculatura do seu rosto agora, nos maxilares, a musculatura da mastigação. E quanto mais estressados, mais a mente julga. Estão trazendo a consciência agora na região dos maxilares, da mandíbula. A sensação, às vezes, de apertar os dentes sem querer. Deixando que a língua possa descansar dentro da cavidade bucal. E aos poucos a garganta também vai se soltando, a musculatura vai soltando. E deixando que o fluxo do ar passe pela garganta sem bloquear.
se isso for possível para você nesse momento. Se não, está tudo bem, somente notando a experiência como ela é, como ela está nesse momento. Como mindfulness é um estado consciente de não julgamento, do não julgamento da mente. Conscientes do quanto a mente é julgadora e está tudo bem. E agora, descansando um pouquinho mais a sua atenção, agora no abdômen, o que está acontecendo, o que está pensando, somente notando o pensamento, sem precisar se envolver com ele. Voltando a sentir o movimento da respiração no abdômen, o quanto puder. Talvez um movimento da respiração um pouco mais profundo e lento. E na expiração, soltando um pouquinho mais, soltando todo o corpo ao expirar, mais prolongado. Agora, notando como estão as suas mãos, a temperatura na palma das mãos. Talvez uma sensação de maciez. Os pés, a temperatura dos pés, o apoio dos pés. Somente notando. E agora veja se você está com alguma sobrecarga em alguma região, talvez atrás do pescoço, os ombros, as costas. Notando com bondade, sem criticar, sem julgar nada. Somente colocando luz à consciência nesses locais mais tensos do corpo. E veja o que acontece. Naturalmente o corpo, com toda a sua bondade e compassividade, ela vai se soltando aos pouquinhos. Pode ser que você note diminuição de pensamentos críticos, julgadores a você mesmo agora. Vamos aos poucos, notando a respiração. Veja como vocês estão aproximando da experiência da respiração. Não tem certo nem errado, somente notar a respiração como ela é e deixando que vá fluindo naturalmente. Deixar que as coisas estejam assim. Inspirando mais profundo, expirando um pouquinho mais lento. Ao expirar, deixar que o corpo inteiro possa se soltar. Soltando o corpo, soltando a mente das preocupações. Talvez
possa notar uma mente mais calma e tranquila, um corpo mais relaxado, um corpo mais feliz. Esse momento presente, como diz o Mestre Tai, um momento maravilhoso, momento de consciência, momento de bondade para você mesmo agora, momento de discernimento, de sabedoria, de clareza mental. E aos poucos, vamos concluindo essa prática. Abraçando toda a experiência como ela é agora. Notando o ambiente onde você está agora. Talvez a temperatura do ambiente. Deixando que toque em você, na sua pele. E vamos aos poucos terminando ao som do sino. Pouco a pouco, podemos nos mover, as mãos, os pés, o pescoço, e deixando que o corpo possa fazer o movimento que necessitar agora, e trazendo para a nossa prática diária, notar os pensamentos, a mente julgadora, e voltar a sua bondade e amorosidade para você. Então, com muita gratidão,